Sejam bem-vindos a mais análise de rates, quadro aqui no canal em que a gente escolhe o rate de forma aleatória e faz análise completa sobre esse rate, tanto do modelo de negócios como também análise fundamentalista para ver se faz ou não sentido a gente adicionar a nossa carteira de investimento. E o rate que a gente então vai trazer no quadro de hoje é o AGNC Investment Corp, que não foi escolhido de forma aleatória, na verdade foi pedido de um dos nossos inscritos, o André Cabral, e deixou um comentário lá no nosso último vídeo pedindo para a gente analisar esse rate e a gente então está trazendo aqui para vocês. Portanto, eu peço que se você já investe nesse rate ou que você pense em investir nesse rate, que você fique então até o final desse vídeo para entender mais o que a gente tem para trazer aqui para vocês. Se você está chegando aqui de paraquedas, essa é a primeira vez que a gente está se encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor de investimentos e todos os meses a gente traz essa análise aqui para vocês de um rate aleatório. E se você tem interesse em aprender mais sobre esse conteúdo, eu já peço para você deixar aquele like aqui embaixo e também se inscrever no canal, ativando as notificações, que é para você não perder nenhuma das nossas análises que trazemos por aqui. Sem mais delongas, então, vamos aqui para o conteúdo. Como eu disse para vocês, o AGNC Investment Corp é o rate que a gente vai estar analisando, e ao contrário do que a gente normalmente traz, que é primeiro o modelo de negócio e depois a análise fundamentalista, eu queria chamar a atenção para um detalhe em específico da análise fundamentalista que eu vou trazer aqui logo de começo. Se vocês observarem aqui a variação do preço, percebam que ele estava sendo cotado aqui mais ou menos 17, 18 dólares lá em 2019, ele deu uma subida, caída, tal, e agora tá aqui 9,83, representando então uma queda de 42%. E aí eu me peguei pensando, por que será que o André pediu então para eu analisar esse rate? Porque aparentemente ele é muito ruim. E aí eu fui no TradingView para pegar um escopo maior do tempo e percebam que desde 2009 até aqui mais ou menos em 2024, que é onde a gente está, ele deu uma grande subida entre 2012 e 2013, depois deu uma queda considerável. E aí eu fiquei até me perguntando, o que será que aconteceu entre 2012 e 2013, né? E seria necessário entrar lá no relatório para poder pesquisar e ver, entender direitinho. Mas aí, quando eu peguei o relatório de 2023, né, o final de 2023 agora que saiu em 2024, fevereiro de 2024, eu achei esse gráfico aqui mostrando que a performance tinha sido de 349% desde o começo. E essa diferença entre o que está no TradingView e no Status Invest versus o que está no relatório deles é justamente a parte dos dividendos. Eles têm uma política de distribuição de dividendos mensais, pelo menos no momento é mensal, e eles distribuem atualmente em torno dos 14, 15% de dividendo. Então a diferença entre o que estava lá e o que a gente está vendo de fato no relatório é justamente essa questão do dividendo que foi entregue. E foi um dividendo bem expressivo, porque ali, como a gente viu, tinha uma queda considerável. Aqui é um retorno magnífico de 350% em o quê? 14 anos, 15 anos. Então é um retorno bastante considerável, bastante expressivo, praticamente o quê? 20 e poucos por cento ao ano, que é um retorno muito bom. E aí eu fiquei justamente com isso na cabeça, né? Inclusive eu vou trazer essa reflexão mais para o final, da gente nunca avaliar simplesmente pelo gráfico que está lá no Status Invest, e a gente realmente procurar conhecer mais o fundo, a fundo o rate, para poder então decidir se é bom ou se não é bom. Nunca, única e exclusivamente, analisar pela parte do gráfico lá do Status Invest ou do TradingView. Mas enfim, vamos começar então agora pelo modelo de negócios. E aqui eu vou explicar o que é um pouco da estratégia dele, a diversificação. Não tem a parte de ESG nesse rate, aqui ele é um rate focado em investimentos de mortgage, né? Então é basicamente como se fosse um fundo de papel, então eles não têm a parte de ESG. E aí a gente vai explorar então a questão dos riscos. Começando então um pouco da história aqui do rate, como tudo começou. Ele foi fundado em 2008 e está sediado em Bethesda, lá em Maryland. A AGNC surgiu com uma missão de proporcionar retornos atraentes aos seus investidores por meio de investimentos em mortgage-backed securities residenciais. E aí, o mortgage-backed security é justamente quando você faz um empréstimo, tem algum tipo de garantia por detrás desse empréstimo. A empresa cresceu rapidamente, aproveitando a estabilidade e a garantia dos títulos hipotecários oferecidos por agências como a Fannie Mae, Freddie Mac e Ginnie Mae. São agências muito conhecidas, muito grandes e que são realmente fornecedoras de títulos, em geral, são títulos muito bons. Então, o que é que ele faz, né? O AGNC investe principalmente em títulos lastreados em hipotecas residenciais que são garantidos por agências federais. Esses investimentos incluem mortgage-backed security, pass-through e colaterais de obrigações hipotecárias garantidas, os CMOs. A AGNC busca gerar rendimentos através dos juros recebidos sobre esses títulos, complementados por estratégias de alavancagem que visam aumentar os retornos. E por conta disso, já observem que eu trago aqui que eles têm uma gestão ativa da carteira.
onde eles estão fazendo algum tipo de hedging para se proteger de algum risco que eles enxergam mais provável, seja a subida de juros, seja a queda de juros, e também fazem movimentação desses títulos lá dentro para gerar um alfa, né, um retorno um pouco maior para os acionistas. Qual é então a estratégia de gestão de risco dele, né? Eu acabei de falar que ele trabalha com alavancagem. Então, para quem trabalha com alavancagem, é sempre essencial entender como é a forma de gestão de risco que a empresa trabalha. E eles falam aqui: estamos expostos a diversos riscos, por isso precisamos tentar nos proteger desses possíveis problemas. Porém, as estratégias de proteções usadas não são projetadas para proteger um valor contábil líquido do risco de spread e pode não proteger completamente contra alguns riscos, especialmente se esses prejudicarem o nosso status como rate. Então, basicamente, eles fazem algum tipo de proteção, mas eles são limitados a essas proteções devido ao título de rate que eles têm. Os REITs, né, não podem ter alavancagem tão alta, né, tem um limite, não pode usar de opções, tem alguns limites que eles precisam atender para poder, então, ter o título de REIT, ter benefícios fiscais que está trabalhando dentro dos REITs. E aí eles falam, né, buscamos mitigar os riscos do aumento do custo das nossas obrigações de taxa de juros variável durante períodos de aumento da taxa de juros. A gente acabou de ver entre 2022 até 2024 um aumento considerável das taxas de juros das hipotecas americanas, que saiu por conta das Fed Funds Rate, né, a taxa como se fosse a Selic lá nos Estados Unidos, que saiu lá da casa dos 2%, né, e subiu expressivamente, agora está na casa de 5,5%. Já se fala de cortes de juros e possivelmente eles vão também ter algum tipo de proteção para quando caia, mas de toda forma, como esse aumento aqui prejudicou o rate, a gente vai ver mais para frente, mas eles têm alguns tipos de segurança, né, de formas de assegurar para proteger o patrimônio do rate, para não ser tão amplamente afetado. Feito a gente viu no último rate que a gente trouxe a análise aqui, que teve quedas expressivas durante esse momento. E aí, como é que eles fazem isso? Eles utilizam swap de taxa de juros, opções para celebrar swaps de taxa de juros, conhecido como as swap options, títulos do Tesouro dos Estados Unidos e contratos futuros de títulos do Tesouro americano. Mas não só isso, eles também utilizam contratos a termos no mercado de título garantido por hipotecas de agência, conhecidos como To Be Announced, TBA, para investir e financiar títulos de agência e para periodicamente reduzir a exposição a esses títulos. Então eles têm série de formas que eles podem colocar em prática para reduzir o seu nível de taxa de juros ou a dependência da questão da taxa de juros e assim proteger o cotista, o investidor que está ali colocando seu dinheiro dentro desse REIT. Com relação à questão da performance, na verdade, essa é a performance já considerando os dividendos, se os dividendos forem reinvestidos dentro da empresa. Percebo que de 2018 até agora, 2023, eles bateram o S&P, eles perderam para o S&P, que é o azulzinho aqui, eles ganharam do Bloomberg Mortgage REIT e perderam para o S&P aqui de praticamente 100%. Se você tivesse colocado 100, você estaria com 100. Se você tivesse colocado no S&P, você estaria com 200 e pouco. Você perdeu um pouco aí pro S&P. O que, de certa forma, já era de se esperar, considerando que o S&P é, de fato, um índice difícil de bater e que eles trabalham apenas com títulos, né? Então, eles não têm nenhum tipo de ganho de capital com aumento de taxa de juros e tal. Então, por conta disso, eles acabam sendo amplamente afetados durante esse cenário. Pode ser que, como eu apresentei também no último vídeo que a gente trouxe aqui, que o cenário na próxima década, né, seja diferente, a taxa de juros seja maior do que estava sendo aplicada agora recentemente, e aí eles consigam, né, recuperar um pouco desse prejuízo que eles tiveram em relação ao S. Quais são os riscos, então, de você estar investindo nesse REIT? Primeiro, temos o risco de taxa de juros. Mudanças nas taxas de juros podem impactar significativamente o valor do Mortgage Backed Security do portfólio da GNC, bem como os seus custos de financiamento. Coisa que a gente sempre traz aqui, questão da taxa de juros. Quanto maior é a taxa de juros, por conta da marcação ao mercado, o valor do título cai. E aí, por conta dessa queda, isso também afeta a questão da alavancagem do REIT, que precisa desse valor aqui, que eles pegam com garantia para poder pegar esse empréstimo e se alavancar. Então eles têm duplamente um efeito negativo aqui com relação à taxa de juros, tanto na perda de patrimônio total do REIT, como também na parte de alavancagem. O risco de pré-pagamento, né? Se os mutuários pagarem suas hipotecas antecipadamente, o REIT pode ter que reinvestir esses retornos da taxa de juros mais baixas, que afeta negativamente os
rendimentos. Então, quando você empresta um dinheiro, você quer que aquela pessoa que está pegando fique durante todo o período pagando e sem ser inadimplente, obviamente, né? A pessoa pague. Se ela começa a pagar antes e adiantar essas parcelas para o REIT, pode ser que seja ruim, principalmente se for um cenário de juros como teve agora, né? Que subiu consideravelmente. E aí, se for o cenário agora, eles vão pegar um juros maior, mas quando começa a cair, eles vão ter que pegar um cenário onde está em queda. E aí não é tão interessante assim para quem está emprestando o dinheiro. Tem o risco de crédito. Embora os mortgage-backed securities garantidos por agências federais sejam considerados muito seguros, qualquer deterioração no crédito das agências garantidoras poderia impactar a segurança dos investimentos da AGNC. Basicamente, tem alguém aqui que está assegurando esses títulos. Se essas pessoas não tiverem condições de pagar, de arcar com esses títulos, com essas garantias, isso pode afetar o REIT, né, o AGNC, de forma negativa, e aí eles também vão sofrer por conta disso. Tem o risco da alavancagem. O AGNC usa alavancagem para aumentar os retornos, e isso também aumenta os riscos que você vai estar correndo. Porque na hora que está tudo bom, está subindo, ótimo, mas quando cai de forma mais acentuada e mais acelerada. Tem o risco de mercado, né, flutuações nos preços do mortgage-backed security e outros ativos financeiros devido às condições econômicas ou de mercado. Isso pode afetar a valorização da carteira e também pode afetar a questão da garantia, como eu já mencionei, e isso vai representar também um problema para o REIT. O risco regulatório, né, mudanças na regulamentação governamental ou nas políticas das agências de garantia de hipotecas podem impactar negativamente as operações dos retornos do REIT. Isso daí é um que praticamente todos os REITs têm, né? Então, não é nada de problemático. Tem o risco de mercado, né? Flutuações nos preços do mortgage-backed security e outros ativos financeiros podem variar, e isso faz com que seja um problema para a carteira, e também pela questão da alavancagem também pode afetar a garantia, e isso acaba prejudicando duplamente o REIT. E aí, por último, temos o risco regulatório, né? Mudanças na regulamentação governamental ou nas políticas das agências de garantia de hipoteca podem impactar negativamente as operações de retornos do REIT. E, obviamente, que esse praticamente todos têm, todos estão à mercê da política, né? Das leis, mas que tende a não ser tão impactante assim, porque elas não costumam mudar tanto assim. Eu trouxe aqui para vocês, porque vocês também precisam estar cientes, porque eles têm duplamente, tem tanto da parte de REIT, quanto da parte das agências que protegem lá os títulos, como eu trouxe para vocês, as garantidoras dos títulos. E quais informações adicionais eu resolvi então trazer aqui para vocês? A sensibilidade à taxa de juros, que é uma tabelinha sensacional que eles colocaram lá no relatório deles. Então eu trouxe aqui para vocês, mostrando que se o Federal Reserve, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, começarem a fazer cortes da taxa de juros, isso vai afetar negativamente o REIT. Percebam que se eles cortarem 25%, o portfólio deles, né, vai cair 0,1%, e se cortarem 75% vai cair aproximadamente aqui 0,7%. Isso é no portfólio, e se vocês forem ver nas ações, a tendência é que cai de 1,5% a 7%. Isso aqui são estimativas, obviamente, mas essas estimativas tendem a ficar mais ou menos corretas aqui. Enquanto que se as taxas voltarem a subir, né, 25, 50, 75, eles tendem a ganhar um pouquinho aqui no começo da subida, mas se subir muito, eles já ficam praticamente no 0 a 0. Isso provavelmente porque eles devem ter algum tipo de opções que façam que subir muito, eles fiquem protegidos, como eles disseram, e eu comentei logo no começo, que fariam a questão da gestão do seu risco. Saindo da parte aqui, então, vamos entrar agora na análise fundamentalista. E aqui os pontos que a gente vai ver é o preço médio, o preço sobre lucro, dívida livre, o dividend yield médio e o payout também que ele fez. Contudo, o preço médio a gente já fez lá no começo do vídeo, que estava ali em torno daquela casa dos 9, 10, 11 dólares, feito para vocês agora há pouco. Então vamos seguir então aqui a partir do preço sobre lucro. E no preço sobre lucro eu gostaria de chamar a atenção especificamente para um trecho aqui entre 2022 a 2024. Se vocês assistirem o vídeo anterior que eu fiz, que era justamente de um REIT que fazia exatamente a mesma coisa, eles tiveram um prejuízo absurdo durante esse período, quanto que o AGNC não teve esse prejuízo. Isso muito por conta também daquelas proteções que a gente acabou de mencionar, que eles fazem através de swaps e outros pontos, outras formas. E aí vejam que apesar de ter aumentado muito, o lucro foi para casa 213,5, provavelmente porque o lucro caiu consideravelmente, ainda assim eles não tiveram um prejuízo.
E por conta disso, eles ainda conseguiram se manter lá com isso aqui no positivo. A média então do preço sobre lucro ficou ali na casa dos 25,74, hoje está em 10,74, o que representaria então um valor de praticamente 58% abaixo da média, o que seria então um rate barato de ser comprado. Mas perceba que esse valor aqui médio está muito alterado por conta de dois pontos que são chamados de outliers, que é esse daqui de 2003 e esse aqui de 2018. Então trouxe essa média muito para cima. A média real, se a gente for fazer com todos esses números aqui, ficaria alguma coisa na casa de uns 10, talvez uns 8. Ele ficou mais ou menos no seu preço justo mesmo, tá? Com relação ao lucro, dividend yield e o payout aqui do rate, a média de distribuição deles está em 291, atualmente estão na casa dos 132%. Essa média também foi trazida muito para cima por conta de dois outliers aqui em 2018, que foi mais de 1000%, e em 2025 foi mais de 450%. A média de distribuição deles é aqui em torno dos 130% mesmo. E lembram que para eles fazer essa distribuição, como é que eles conseguem distribuir mais do que o 100%? É porque eles fazem aquela rotação de carteira que eu mencionei para vocês, onde eles conseguem trazer então um benefício adicional, um alfa adicional, uma distribuição adicional para você que é cotista ou que deseja ser, tá? Percebam que praticamente todos os anos eles tiveram lucro líquido, somente em 2020 aqui tiveram um prejuízo e aqui em 2014, então dois em 10 anos que tem aqui, 9 anos que tem aqui. Então, consideravelmente positivo em relação a essa parte. Lembrando que esses dados aqui são obtidos até 2021, que é tudo que é fornecido lá pelo Status Invest. Possivelmente em 2022 e 2023 foram lucro também por conta desse gráfico que eu estou trazendo aqui para vocês. Então é possível que tenha sido lucro também positivo. E isso faz com que, então, nesses anos, desde 2012, só teve 2 em 11 anos que eles tiveram lucro negativo, o que, de certa forma, é extremamente positivo, tá? E esse daqui de 2020 foi por conta da pandemia, todo mundo teve praticamente lucro negativo, então meio que já era de se esperar. E então, aqui adiante, vamos para as considerações finais. Dos pontos positivos, né? As dívidas são bem controladas, mesmo com a alavancagem, eles têm uma dívida muito boa. Ele está abaixo do seu valor patrimonial, está na casa de 0,82%. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o que representa, então, uma oportunidade boa de se comprar. Você está comprando mais barato do que todos os ativos que estão lá dentro. Eles possuem recompras contínuas de ações, ou seja, o valor ali consegue subir consideravelmente mais. É uma forma de agraciar você que é cotista com essa recompra e eliminação dessas cotas, e aí o preço acaba subindo e você também acaba ganhando mais dividendo por ação. Dos pontos negativos, o primeiro que eu deixei inclusive aqui em preto, que é a péssima performance. Na verdade não é uma péssima performance, eu deixei aqui nos campos negativos só para chamar a atenção de vocês. Eu tinha escrito nos negativos e aí eu vi essa questão do gráfico que estava lá dentro do relatório que eu trouxe logo no começo, e aí eu deixei aqui justamente para conversar com vocês, de vocês nunca avaliarem única e exclusivamente pelo que está lá dentro do Status Invest, dessas plataformas, que vocês entrem no relatório, que vocês tenham, que vocês pesquisem, somente para vocês aprenderem mais afins. O pagamento mensal de dividendos, vocês provavelmente vão adorar esse ponto, né? Vai ser um ponto positivo para vocês, mas que para mim não é um ponto positivo, porque tem sempre aqueles cortes dos 30% que é cobrado da questão dos impostos lá dos Estados Unidos. Para quem não é americano, tem essa taxação. E aí, por conta disso, acaba que não compensa, não vale a pena estar investindo diretamente. Dividendos vale mais a pena através de ETFs, mas é papo para um outro vídeo. E alta dependência do setor residencial. Da mesma forma que a gente trouxe no último vídeo, que também era baseado no Mortgage Backed Security, esse aqui também é extremamente focado em setor residencial dos Estados Unidos. Então, eles estão duplamente concentrados. Se houver uma grande crise lá nos Estados Unidos que afete todas as cadeias ou que afete única e exclusivamente a parte de setor residencial, eles acabam sendo bem afetados e possivelmente altos prejuízos aqui. Na minha humilde opinião, então, esse rate é fantástico. Eu adorei a questão da performance da gestão. Eu vi que em 2022 para 2024 não teve a queda dos lucros. Então, achei ponto positivo também que não ficaram com aquele PL negativo. Ponto positivo é que eles têm muitas, mas muitas informações dentro dos seus relatórios. Eles colocam um gráfico, a questão de acessibilidade, a questão dos seus ativos, da distribuição por percentuais, né, da taxa de
treasuries americanos, que eu não trouxe aqui, que eram imensas a quantidade, a lista grande, mas tem tudo bem detalhado lá dentro. Achei esse rate fantástico. Ele está num preço bem atrativo e eu vou continuar, né, analisando esse rate, estudar outros relatórios, ver o que aconteceu lá em 2012, 2013, para entender por que daquela queda, entre outros pontos. E vou estar adicionando ele, então, à minha lista de possíveis rates que eu vou estar investindo. E com isso, então, termino a nossa análise. Peço que, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like aqui embaixo e também já se inscrever no canal para poder acompanhar todas as análises que trazemos aqui mensalmente para vocês sobre rates aleatórios. Se você tiver um rate que você quer que a gente analise aqui, não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários, feito o André deixou, para a gente poder então trazer aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. Lembro que temos links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição que com certeza vão te agregar bastante aí na sua vida financeira. Ou se não, você pode estar assistindo esse que vai estar aí na tela, que foi selecionado especialmente para você. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.